Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. Eu estou numa sequência aqui falando da história de Davi, uma história impactante e que tem muito a me ensinar e a ensinar a você que está aqui nesse canal, vendo esse vídeo. No vídeo passado eu estava falando sobre Davi que fica sabendo desse gigante que está afrontando o povo de Israel e com muita coragem ele resolve enfrentar. É isso que nós vamos ler aqui a partir do versículo 33, que diz: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. É uma constatação aqui muito óbvia, né? Veio uma criança para dar, porque ele tinha entre 16 para menos de idade, e chega até Saul e fala que vai enfrentar o gigante, que tem homens potentes, com experiência, que não está tendo essa coragem. E ao ele ouvir isso, ele tem a atitude óbvia, né? Não, é óbvio que você não vai, né? Você é uma criança, não pode. E aí o texto traz algo que até então a gente não sabia. Olha o que ele diz. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomavam a ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, o Senhor seja contigo. Então, até então a gente não ouviu falar hora nenhuma sobre isso aqui. A informação que ele traz, um som aqui passando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Aí, ó. Ai, Deus. Esperar passar. Acredito nisso. Então a informação aqui, ela é um pouco estranha, porque um jovem está dizendo que ele enfrentou um leão e um urso. Até aí dá para entender, ele estava com o seu cajado, ele vai enfrentar o leão e o urso, aquele negócio todo. Até aí tá tudo bem. Mas ele, quando ele especifica de que ele agarrou na barba do leão, quer dizer, teve um contato físico com o leão, ele é muito forte. Tá? Tem aqui uma playlist aqui sobre a história de Sansão, eu convido você a assistir. E fala que para Sansão vencer o leão, o Espírito Santo teve que se apossar dele. Então, a informação que Davi aqui traz, e a pergunta é, quem viu isso aí? Quem foi que viu isso aí? Alguém assistiu? Tava só você, o leão, o urso e as ovelhas. Ninguém sabe disso, só você sabe. Então, é uma informação que não tem muita credibilidade. Ainda mais vindo de um adolescente. Eu tô falando isso na ótica de Saul. Mas, porém, Saul pensa o seguinte, eu acredito, né, que ele deve ter pensado o seguinte: bem, se esse jovem aqui enfrentar o gigante e o gigante massacrar ele, logo você vai ver uma revolta crescendo no coração de todo mundo. Porque se tem uma coisa que mexe com o nosso coração, é criança sendo maltratada, jovem sendo maltratado. Isso, os casos mais comoventes, que tiveram mais repercussão, mais ódio da população, sempre envolveu criança, jovem ou adolescente, sempre. E isso choca o nosso coração, choca a nossa alma. Então eu acredito que Saul pensou nisso. Eu creio absolutamente no que Davi falou. Deus achou graça, venceu, mas eu estou falando aqui na ótica de Saul, que provavelmente ele não acreditou nessa história. É uma história que não tem como você muito acreditar nessa história. Ainda mais vindo de um jovem. Porém, ele sendo estrategista, não, vai lá, vamos lá, vai curtir, vai na força de Deus, eu tenho certeza que você vai vencer, vai ser uma bênção. E aí ele faz uma coisa interessante.
E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu com a couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, já que o jovem está com muita coragem, vai enfrentar um gigante, então eis aqui minha armadura, eis aqui meu capacete, toma aqui as coisas a qual eu utilizo para vencer. Mas não servia em Davi. Isso aqui é uma coisa que acontece muito com a gente, né? Quando a gente se sente muito incapaz, se sente muito aquém da proposta que está vindo, seja ela emocional, seja ela financeira, quando a gente se sente muito para baixo nesse sentido, a gente sempre busca ouvir dos outros algum tipo de conselho, como é que ele fez para vencer, o que ele estudou, como ele fez, como aconteceu, para que eu possa tentar utilizar isso ao meu favor, para que eu possa ter o mesmo êxito. Mas aqui Davi deixa muito claro que o que iria fazer ele vencer é quem ele era, a essência dele. Davi era pastor de ovelhas, ele era um pastor. E é isso que fez ele chegar até esse momento, e é isso que iria dar vitória para ele. Era ele ser quem ele realmente é. Então, não tente burlar você mesmo, se sentindo preterido, se sentindo incapaz, se sentindo impotente, sabe? E aí, o que a gente quer fazer? A gente busca soluções que possam nos deixar mais confortáveis, e vale muito a pena o que o outro tem a me oferecer, a dizer, mas a verdade é que Davi, ele vence sendo quem ele é. E você também deve fazer a mesma coisa, você tem que procurar ser quem você é. Deus até aqui tem te dado vida, tem te dado fôlego de vida, e esse é o ponto de a gente sempre nos aceitar como a gente é, né? Davi, ele era pequeno, ele tinha uma aparência frágil, mas ele era forte, ele tinha convicções, ele tinha força. E é isso que... quais são as suas qualidades, né? O que de fato te destaca? Porque eu vou dizer uma coisa, aquilo que eu mais foco, aquilo que eu ponho mais na minha lente, é aquilo que vai se destacar mais. Você fala assim, nossa, eu me considero uma pessoa muito estranha, eu me acho burro, eu acho que eu não tenho inteligência. Se eu falo muito nisso, se eu foco muito nisso, se eu olho muito para isso em mim mesmo, é isso que vai ganhar força no meu ser. Mas se eu olho para as minhas qualidades, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara perseverante, eu sou um cara que eu tenho minhas convicções. Se é isso, se eu foco nisso, se eu ponho foco nisso, eu olho isso, eu falo isso, eu comunico isso para as pessoas, é isso que ganha força em mim. Davi, apesar da aparência frágil, ele tinha uma força interior muito grande, que vinha, claro, das suas convicções do Eterno, que o ajuda e que o habilitou para a batalha. E isso fez toda a diferença. É isso que deu a vitória para ele. É ele aceitar quem ele é. Eu digo para você que está vindo aqui esse canal, não fique focando nas suas debilidades. Debilidades todo mundo tem. Não foque nelas, não põe lente nelas. Põe lente nas suas qualidades. Fale sobre elas. Foca nelas. Quando a pessoa vem e fala assim, nossa, mas você é burro, hein? Eu falo, pois é, mas eu sou um cara muito persistente. Eu venci até aqui e eu vou continuar vencendo. Quer dizer, você reverteu a perspectiva. Ou seja, você focou, você colocou lente nas suas qualidades. E isso faz toda uma diferença para você e para as pessoas que te olham ao teu redor. Uma outra coisa que esse ponto do texto nos ensina é que antes de ele vencer o gigante, ele ter a maior vitória da vida dele, ele teve que vencer pequenas coisas. No caso não é pequena, né? Venceu um leão e um urso, uma coisa bem gigantesca. Mas o obstáculo ainda era maior ainda. Se tratava de um gigante, poderoso, forte. Então, diante do gigante, um leão e o urso não é tão forte assim. O que eu quero dizer para você é que, antes de Deus te dar uma grande vitória, às vezes Deus te dá pequenas vitórias. Como é que você quer ser diretor de uma empresa, você quer dirigir um departamento, você quer ser gerente, você quer ser algo grande, se você não dirige a sua casa, se você não tem domínio sobre os seus filhos, se você não é capaz de gerir a tua família? Então, são pequenos desafios que muitas vezes Deus coloca na minha frente, que eles são, na verdade, treinamentos para aquilo que um dia será. Então,
primeiro vença, sabe? Faça com muita... A porta que Deus abriu foi um emprego humilde, que paga pouco. Seja o melhor nesse emprego. Faça o seu melhor, seja um destaque positivo, que o chefe elogie, que as pessoas te valorizem. Não importa o tamanho do emprego e nem quanto que ele paga. O importante é que você faça com muito amor, com muita dedicação. Aí você está vencendo. Você está se preparando para algo maior que vai vir. Qualquer coisa que chega nas suas mãos, faça com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, tentando acertar, tentando melhorar. É o que, por exemplo, que eu faço nesse canal. Talvez você olhe e fale assim, nossa, um canal mediano. Mas tudo que eu faço aqui é com muito amor. Ele está melhorando aos pouquinhos, porque eu estou tentando me dedicar a isso. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que tudo que chega nas suas mãos, faça com muito amor, com muito carinho. Às vezes você quer grandes responsabilidades, e a primeira responsabilidade que Deus te dá é uma família, uma esposa, filhos. Trate com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Tenha cuidado com as palavras para não ferir tua esposa. Tenha cuidado com as palavras para não ferir tua esposa. Esse é o primeiro teste para você receber algo maior, receber algo grande. Então, valorizar as pequenas coisas para você alcançar as maiores. E aí ele diz, tomou seu cajado na mão e escolher, quer dizer, eu pulei, perdão. E Davi cingiu de espada sobre... E Davi tomou aquele sobre si. E tomou o seu cajado na sua mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiros e pôs-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão à sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo adiante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Dispôs o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? O filisteu pelos deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então, Davi, ele vai do jeito que ele é, ou seja, ele é um pastor de ovelhas e é assim que ele se apresenta. Tanto que o gigante fala assim, você está vendo a mim com paus. Por que ele está falando isso? Porque o cajado que Davi usava, né, era um pau, na verdade, né, que ele usava para poder conduzir as ovelhas. Então, Davi estava indo como um pastor enfrentar o gigante Golias. O que Golias faz? Ele despreza Davi. Meu Deus... Porque, assim, deve ter avisado, tem um oponente para você, Golias. E Golias sai para encontrar. Quando ele está indo, ele vê uma criança, um jovem, assim, olha o tamanho dele, quase 3 metros. A força, né? Carregava, a armadura dele pesava 2 bujão de gás cheio. Você vê, então, por que o autor faz questão de destacar isso? Para você entender o quanto que ele era forte, aguentar tudo aquilo o dia todo. Né? Então, o quanto que esse gigante era forte, era potente. E aí ele vê um magricela vindo na direção dele, um menino, um raquítico. O que é isso? Que palhaçada é essa? O que ele faz? Ele amaldiçoa Davi. Fala, eu vou te entregar os meus deuses. E aí fala palavras pesadíssimas. E muitas vezes nós somos assim, né? Diante das dificuldades. Parece que elas nos desprezam. Parece que a própria dificuldade fica até feliz quando te vê, porque sabe que lá vem o derrotado. Você jamais vai ultrapassar a linha. Você vai se sobrepor. Você jamais vai vencer essa situação. Parece que até a situação vem da tua cara, né? E o que acontece? O que acontece que eu acho que é interessante. Davi não se cala. Porque tudo começa aqui com a grande coragem de Davi. Davi, ele não olha o gigante, como eu falei no vídeo passado. Ele olha como um circunciso. O que é essa palavra incircunciso? Incircunciso é porque o povo de Israel, eles tinham uma aliança com Deus que envolvia a circuncisão, né? Que era cortar o prepúcio do órgão genital masculino, que na verdade é a operação fimose que é feita hoje, né? Então era isso. Então, por que Deus estabeleceu isso? Primeiro porque era algo que não poderia ser desfeito. A aliança que Deus faz, ela não se desfaz. Então, aquilo não podia ser desfeito. E também era uma marca profunda
as partes íntimas da gente, elas não são expostas, elas não são mostradas. Sei que a gente vive numa época que as pessoas adoram mostrar, né? Mas, a princípio, não é para ser mostrado e as pessoas também, não, pelo menos na maioria, né, as coisas não estão expostas. Então, tinha um simbolismo todo nessa circuncisão. E quando ele fala que você é um incircunciso, é porque você não é um fiel, você não tem essa aliança que os judeus tinham. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que ele não via ele como um gigante, ele via ele como um infiel. Então, ele via o gigante Golias de igual para igual. E aqui é o ponto. E é isso aqui que eu quero defender, que você deva olhar para os problemas de igual para igual. Sabe? Se Deus ele achou graça de colocar o problema na tua frente, é porque você pode vencer. É porque você tem probabilidade, você tem força. Deus tem te habilitado para esse problema. Então, olha de igual para igual. Você pode vencer. Há possibilidades porque existe um Deus que está dentro de você e que te proporcionou esse momento. E ele vai achar graça de te dar a vitória. Então, a coragem faz isso, faz você olhar para a situação de igual para igual. Eu quero entender que você que está vendo esse vídeo aqui, que isso tem que acontecer muitas vezes na sua vida. Você não tem que se intimidar com as situações, nem com as pessoas. Olha de igual para igual. Tem pessoas que, porque a sua condição financeira não é tão boa, você se diminui diante das pessoas. E não é para você fazer isso, é para você olhar de igual para igual. Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas perspectivas e as mesmas oportunidades. A história da pessoa que está vencendo, que é vitoriosa, é a história dela. O importante é a sua história no ponto da tua vida. Não importa se você... Irmão, sempre, absolutamente sempre, vai ter alguém melhor que você. Sempre. Todo momento, né? Vai ter alguém melhor que você. Então isso não deve te desanimar, te colocar para baixo, te colocar numa perspectiva de ser menor. O que você tem que entender é que cada um vive um ponto da sua história. Talvez a pessoa que está melhor que você está vivendo naquele ponto da história, naquela proporção que ela está vivendo. Você está em outro ponto da história. A sua vida é sua, exclusiva sua. Você não tem nada a ver com as pessoas. Então, não se compare, não se diminua. Entenda que é Deus que proporciona as batalhas e as guerras para você vencer, e em tempo oportuno você vai vencer. E aí, ele responde: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas suas mãos. Outra coisa interessante é que ele fala mais que o filisteu. Ele fala bem mais que o filisteu. Isso nos lembra a oração. Em momentos difíceis, complicados, é aí que você tem que orar. Tem pessoas que estão tão desanimadas porque não está acontecendo do jeito que ele imagina, porque as coisas não estão na velocidade que ele queria. Ele desanima. A pessoa desanima. E ela diminui as orações. Na verdade, quando você está com um problema grande, aí é que você ora. E aí que você tem um coração pronto para esperar. Preste atenção nisso que eu vou te falar aqui. Hoje de manhã, com certeza, você foi na padaria. Eu fui na padaria. Quando eu cheguei lá na padaria, eu pedi os pães. Me colocaram no saquinho e me deram os pães. E aí eu fui enfrentar uma fila para poder pagar o pão. Quando foi mais tarde, eu fui no açougue comprar carne. Cara, não sei aí onde você estava aqui. Meu Deus, que absurdo, tá caro. Mas aí eu fui comprar carne. Para comprar carne, eu tive que enfrentar a fila para poder chegar até o balcão para comprar carne. Pegando a carne, eu fui para a fila para poder pagar a carne. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é porque para os homens, parece que você está sempre dando tempo para os homens. Né? Você está sempre disposto a enfrentar uma fila para comprar pão, está disposto a enfrentar a fila para pagar, está disposto a enfrentar a fila para sacar dinheiro. Para os homens, parece que você está sempre disposto a dar tempo. Mas para Deus não. Para Deus tem que ser agora. Para Deus, por que você não fez ontem, Deus? Para Deus nunca você dá tempo. Para os homens você dá tempo.
Tá errado. Dê tempo. Dá tempo ao tempo para a vitória chegar. E aí, ele diz, Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então Davi ele pega uma pedra, porque era essa a forma com que ele dirigia suas ovelhas. Ele tinha uma funda e tinha um cajado. Ele pega a funda, ele coloca uma pedra nela, gira, 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 joga, a pedra bate na cabeça do gigante. Por que bate na cabeça do gigante? Porque o gigante tirou o capacete. Por que o gigante tirou o capacete? Porque ele viu um menino e falou, meu Deus, uma criança dessa, eu não preciso nem de capacete. Sabe? Eu até, não está no texto, mas eu acredito até que ele abaixou o escudo. Sabe? Para quê? Ele desprezou tanto Davi que ele se desarmou. E aqui está um problemaço. Foi por causa disso que ele vai perder a batalha. Porque ele desprezou Davi. Às vezes a gente tem esse defeito também, né, irmão? Às vezes a gente despreza as pessoas. Às vezes pela profissão que ela exerce. Às vezes porque é uma criança. Às vezes porque você se sente maior, mais inteligente, mais superior. É um erro. Né? As pessoas, elas costumam surpreender. E aqui então a pedra cai na cabeça dele. E a Bíblia fala que ele cai com o rosto em terra, ou seja, ele cai para frente. O impacto, né, ele deve ter ficado tonto e ele cai para frente. Que humilhação, hein? Uma criança fazer isso. E aqui o que Davi faz? Porque Davi não ganhou porque jogou a pedra. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiu. Porque essa é até uma ironia, né? Ele joga fundo, cai, ele pega a espada do gigante e corta a cabeça com a própria espada do gigante. Quando ele faz isso, os filisteus olham e saem correndo de medo. Porque o gigante tinha sido derrotado por um menino. O Deus que faz coisas impossíveis. Creia. Deus ele é capaz de fazer de você, usando a sua simplicidade. Às vezes você pensa assim, nossa, eu preciso de uma faculdade. Não, às vezes você não precisa. Eu não estou dizendo aqui para você que tem a oportunidade. Quem dá essa oportunidade é Deus. Qualquer oportunidade que surgir para fazer uma faculdade, uma universidade, ou para fazer um curso de, sei lá, de salgadeira, seja lá o que te aparecer, é Deus que está te proporcionando. Então você pega e aceita e faz com muita alegria, com muito amor. Você pega com muito amor essas coisas. É Deus que está provendo. Agora eu estou dizendo que se Deus não permitiu, não achou graça de você ter essas oportunidades, não se despreze. Porque Ele não precisa de faculdade para te abençoar, não precisa da sua beleza para te dar um marido ou te dar uma esposa. Deus não precisa de nada para poder fazer com que sua vida entre nos eixos. Agora, se Ele te der a oportunidade, aceite todos e faça com muito amor. Se não te der, seja você mesmo. Seja sempre você mesmo. Deus usa a sua inteligência, os seus defeitos para você vencer na área profissional, na área sentimental. Deus usa você mesmo, com toda a sua simplicidade. Você desarmado. E Ele faz com que você vença. Então aqui está um jovem que vence e todo mundo agora sai correndo. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Né? Quem não jubilaria, né? Que felicidade não deve ter sido isso, hein? Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram de feridos os filisteus pelo caminho de Searim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraial. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Então, que vitória tremenda, que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Mas você vê que para chegar nesse triunfo, ele teve que vencer os medos. Porque os medos vêm mesmo. Quando eu me sinto incapaz, eu me sinto solitário, eu me sinto desprovido daquilo que eu acredito que é essencial para conquistar, para vencer, inteligência, força. Você não precisa de nada disso, só precisa ser você. Agora, sendo você, toda oportunidade que Deus te dá,
você abraça ela e faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, fazendo o seu melhor. Mas seja sempre você. Aqui Deus usa um garoto para vencer um gigante. Deus vai usar você para vencer um problemaço gigantesco. Ai, meu Deus. Gigantesco. Que ou você está enfrentando agora, ou você há de enfrentar no futuro. Mas creia nesse Deus. É bom demais servir a Deus. Porque Deus, na nossa trajetória, como eu falei, que muitas vezes ela é meio parada, né? A gente vive um dia após outro. Mas tem tantas vezes que Deus nos surpreende de forma tão forte, né, que a gente fica maravilhado. E eu quero crer que Deus te colocou aqui nesse canal para dizer exatamente isso. Ele vai surpreender você, porque você vai vencer coisas gigantescas sendo você mesmo. Amém? Fica na paz, na graça e que Deus te abençoe sempre.